Uma vez eu gravei numa palafita em Belém do Pará, na periferia de Belém, e uma moça falou comigo: estou fazendo uma matéria para o Fantástico, você só vem aqui para mostrar as coisas feias que nós temos. E eu fiquei mal com essa frase dela, porque é verdade. No dia a dia, a gente esquece que existe essa parte do Brasil, só que essa parte é a maior parte do Brasil, não é verdade? É a maior parte do Brasil, é o que pode tornar o Brasil um país muito diferente dos outros, no bom sentido, não é? Sempre achei que era uma empreitada muito grande aquela, né? Porque faz uma viagem 2, 10, você achar que você conhece a região, né? Achei que não tinha nenhuma condição de falar sobre isso. Mas essas viagens foram se acumulando, né? Foi mais de 100 vezes para lá e a gente, quando escreve, tem muitas inseguranças, não é? Sempre, não é? O que me dá mais segurança é quando eu conto história. Eu acho que eu sei mais ou menos como é que eu reúno o tema, quais são os pontos que eu caracterizo melhor. Achei que ia fazer um livro de histórias do Rio Negro. Mas aí pensei que também ficar contando essas histórias, para uma pessoa que não conhece o Rio Negro, é uma oportunidade de você apresentar o Rio Negro. Então a ideia era falar sobre as paisagens, falar um pouco do que eu tinha visto e através dos personagens tentar contar a história da região e acabei me aprofundando nesse tema, né? Explicar o que aconteceu ali, né? Os portugueses, na verdade, não descobriram o Brasil e aquela região, eles eram invasores, né? E aí isso me fez estudar bastante, conversar com especialistas, etc. E aí o livro ganhou essa característica que tem hoje, né? A história do Rio Negro é uma história violenta. Um ribeirinho me disse que esse rio devia ser vermelho por causa do sangue que foi derramado nas suas margens. O que fizeram os conquistadores portugueses? Eles entravam com canhões nos barcos, nas embarcações e paravam nas comunidades. Comunidades do quê? 50 famílias, 30, 20, 10. E levavam embora para vender nas cidades de Belém do Pará, especialmente, que era a capital de toda a região. Esses homens, quando havia resistência, os indígenas que não se subjugavam, eles canhoneavam as comunidades. Eles atiravam de canhão naquelas taperas cobertas de palha. Mataram milhares e milhares de pessoas. O Rio Negro chegou a ficar despovoado, porque eles trucidaram aquelas populações, escravizaram, e os que conseguiam escapar se internaram para o Alto Rio Negro. Sim. E aí você tem essa mistura de línguas todas, o que é uma riqueza enorme. Imagina, nós temos um país, a gente diz o Brasil inteiro fala português. Fala, mas não fala só português, não. Não fala só português. E aqui a gente fala português, espanhol, inglês. Fala, o cara domina 3 línguas. Eles lá, você pega uma pessoa que fala 4, 5 línguas, que vive lá pelo Alto Rio Negro, é normal. Eles têm essa coisa de casar entre etnias diferentes, né? Então vem a mulher falando uma etnia, falando uma língua, o homem fala outra, os filhos aprendem já de cara as 2 línguas e mais as outras que vão sendo... Você vê só os Yanomami. Os Yanomami tem pelo menos 5 variantes, tem 5 subtipos de línguas, né? 5 dialetos, né, na verdade, né?
senhor cita vários cientistas, historiadores, desses todos, quais o senhor tem mais gratidão, assim, que ajudaram mais nesse caminho do livro? Eu acho que o Alfredo Wallace foi o que mais me entusiasmou mesmo, porque o Wallace foi quem descreveu a teoria da seleção natural. O Wallace tem uma vivência grande no Brasil, né, no Rio Negro especificamente, porque ele passou meses, anos. Isso contribuiu muito para a criação da teoria da seleção natural. Ele e o Darwin são os maiores naturalistas da história das ciências naturais, né? Então tem um impacto muito grande. Eu tive em lugares por onde ele andou, sabe? Sabendo que ele tinha andado por lá. Isso foi um impacto grande. E o Alexandre Rodrigues Ferreira. Imagina naquela época, 1750 e poucos, o Alexandre. O cara sai de Belém do Pará, pega o Rio Amazonas, sobe, entra no Rio Negro, vai até a Venezuela, até a fronteira da Venezuela, depois desce, pega o Rio Madeira, vem para baixo, até a altura de São Paulo, pelo Rio Paraná, né? Naquela época, 9 anos de viagem, e com desenhistas que foram catalogando as espécies, e ele colhendo as plantas, classificando. Um trabalho inacreditável. Quantas pessoas viajaram? Eu nem sei, porque não é claro isso. O fato é que eles foram morrendo pelo caminho, né? E diarreias, febres, que eles nunca identificaram. Ele pedia para voltar para Portugal e não deixava. Ele tinha que continuar a viagem. Então, imagina hoje você fazer uma viagem dessa com todos os recursos, ar-condicionado na cabine, etc. Imagina naquele tempo, né? E a primeira viagem foi em 92, né? 92. Tá. O livro alterna momentos de encantamento, mas também tem essa parte de decepção, tristeza, de certa forma. Nesse sentido, o que te chocou mais, Drauzio, dessas décadas todas, que te entristeceu, te chocou? É porque a realidade social mudou muito pouco no decorrer desses 30 e tantos anos. Os indígenas são cidadãos brasileiros, né? Então eles têm os mesmos direitos do que os brancos. Tem Bolsa Família, tem aposentadoria para os mais velhos e tudo. Só que eles moram em lugares muito distantes. Às vezes vivem em comunidades que você, para chegar a São Gabriel, que é a capital da Cabeça do Cachorro, a última cidade antes da fronteira com a Venezuela e a Colômbia, as pessoas falam São Gabriel é na fronteira em termos, né? Porque você tem lugares da fronteira que você leva 1 hora de avião para chegar em São Gabriel. As distâncias são monumentais, né? E então eles vêm de que maneira? Pela estrada, só que a estrada é o rio, né? Não existem outras. Eles vêm com aquelas canoas, com aquele motorzinho que eles chamam de rabeta. Então, frequentemente eles levam 4, 5 dias, 1 semana para chegar em São Gabriel. E aí gastam de combustível, às vezes mais do que o Bolsa Família, mais do que os R$600 do Bolsa Família, mais do que a aposentadoria. E eles têm que chegar na cidade, pegar o dinheiro, comprar os víveres que são necessários, porque por mais que eles pesquem e façam farinha, plantem mandioca, etc., tem coisas que tem que comprar. Tem que comprar querosene para lamparinas, tem que comprar linha de pesca, anzóis, tem que comprar roupa para as pessoas, para as crianças, para a família, enfim, tem um gasto, não é? E aí eles esperam 3 meses, porque depois de 3 meses o Bolsa Família é recolhido. E quando é recolhido, aí é um problema, porque eles chegam em São Gabriel não tem Caixa Econômica, tem Banco do Brasil. Mas aí tem que receber autorização para que seja liberado o pagamento. Enquanto isso, eles ficam na cidade, parados lá esperando chegar. Portanto, gastando, tendo que comprar alimentos, etc. E aí o álcool é devastador, né? Para essa população de alto risco, né? E mais, a exploração mudou de face.
mas não se alterou também. No passado, o que era? A chamada escravidão por dívida, né? Eles levavam, os indígenas levavam para os centros de extração de piaçaba, de borracha, né? De látex, e eles nunca mais conseguiam sair de lá por causa da dívida. Agora o que acontece? Eles vêm para São Gabriel e fazem as compras. E aí o que fazem os comerciantes? Pegam o cartão deles com a senha e vão lançando as despesas no preço que eles querem. E aquela gente é uma gente ingênua, né? Poucos têm essa vivência da vida selvagem das cidades, não é? Poucos têm. E aí eles estão numa dívida permanente, quer dizer, continua a mesma exploração por dívida, não é? Que não é aquela escravidão descarada do passado, mas é uma forma de, não é? A gente olha a floresta amazônica como se fosse um tapete verde, né? Segundo alguns, um inferno verde, né? E na verdade a gente não se dá conta, em primeiro lugar, que ela é habitada, né? Tem gente que mora lá, vive, não são poucos. Na verdade, não é um tapete, começa por aí, né? Você tem regiões da floresta que você vem de avião e de repente aquela floresta desaparece e vira uma caatinga, como se tivesse, sei lá, no Planalto Central. Árvores pequenas, baixas, arbustos, etc. Você tem em áreas mais altas, no Alto Rio Negro você tem montanhas, tem serras. É uma diversidade absurda, que você vê de cima de avião e vê do chão também. Se nós soubermos preservar a floresta, não sei se talvez nossos bisnetos vão ser ricos, porque qual é o país que tem uma riqueza dessas? Qual? Nós somos muito ignorantes em relação à floresta amazônica. É uma riqueza enorme do país e nós não entendemos nada disso. Ficamos com essa ideia de, lá é um lugar cheio de árvores, não sei o quê, temos que preservar as árvores. Sem entender que você tem que dar viabilidade, tem que viabilizar a vida naquele local, porque se você não dá outra oportunidade, as pessoas derrubam as árvores para vender a madeira. E se você ou eu estivéssemos vivendo naquelas condições, nós também faríamos isso, porque a gente tem filhos para educar, filhos para alimentar, né? Discutir esse problema, apresentar a Amazônia para os brasileiros, é uma obrigação. Nós temos que entender o que é aquilo. Como é que um país pode ter uma riqueza desse tamanho, com essas características todas, e ignorar? É muita burrice, não é? A floresta tem um impacto muito forte no espírito humano, porque ela é cheia de perigos. Isso cria um ambiente propício para essas ilusões. Se quando você olha de fora, você tem duas alternativas. Uma pessoa sensata que chega para você e fala que se perdeu na floresta por causa do curupira. Aí você acha que absurdo, o curupira não existe, cara com os pés para trás lá, né? Não existe curupira. Mas aí a história seguinte que ele te conta é que o pai dele estava na roça ali perto de casa, não voltou para o almoço. Aí foram atrás dele, encontraram ele todo cortado, porque tinha se pegado com uma onça e com um facão. A onça atacou o cachorrinho dele e ele foi para cima da onça com o facão e lutou com a onça e perdeu a vida assim. Agora, o que é mais fantástico nessa história toda, né? Eu conto essa história no livro, né? Aí por que você não pode se perder atrás do curupira na floresta, né?